Boa noite, gente linda. Hoje eu aprendi mais uma coisinha. É por isso, demora para começar a falar as pessoas. Todo o áudio que eu via, eu ficava condenando a pessoa. Por que essa pessoa demora tanto para começar a falar? Fica olhando para o lado, fica rindo, fica olhando para frente. Aí hoje eu aprendi que a gente tem que dar um tempo, porque senão corta o cumprimento, a apresentação. Hoje eu aprendi isso. Então agora vocês vão ter eu parada aqui olhando para frente ou para o lado até começar a gravar. João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 24. Nós vamos ver aqui na escrita de João, cujo título é Jesus purifica o templo. Esse templo aqui é aquela grande sinagoga em Jerusalém. Porque, primeiro que João está falando que é Jerusalém. E antes de começar essa passagem, Jesus estava lá em Cafarnaum, junto com a família dele, para festejo daquelas bodas, as bodas de Caná. Então, ele desce para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos. E depois ele sobe para Jerusalém. Então, João diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Páscoa é a festa dos pães asmos, né? Que o povo fazia. Todo ano se reunia em volta de uma mesa, se alimentava daquele pão, fazia muitos cânticos, citavam a Torá, então era muito costume. E onde enchia mais, fazia nas casas também, tá, gente? Mas onde enchia mais era lá na sinagoga, lá de Jerusalém. Ficava lotado, aquele povo até do lado de fora. Então, Jesus vai para Jerusalém exatamente para essa festa da Páscoa. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Vamos ver o que é isso aqui, gente. Cambiadores é aquele que faz um câmbio, que faz a troca, que faz a venda. Eles estavam assentados, com certeza a mercadoria estava toda ali nas gaiolas, porque aqui está dizendo que tinha pombos, né? Tinha ovelhas, evidentemente que as ovelhas e os bois estavam amarrados. E o que eles faziam com esses bichos? Eles vendiam. Para quê? A pessoa que chegava, ela precisava de um animal para fazer o tal do sacrifício. Para receber benefício, ela apresentava o sacrifício daquele animal com derramamento de sangue. Eu já estudei a respeito, fiquei horrorizada. O altar, onde ele fazia as comemorações, ficava derramado de sangue. Matava, degolava, cortava a cabeça, para poder ofertar para Jeová, para o Deus dos judeus, viu? Então, era muito sangue. Os cambiadores, então, estavam ali fazendo o quê? Um comércio. E a gente também vê muito isso, não de animais, né, gente? Eu vou calar minha boca, já ia falar que tem escondido, né? Mas tem ainda, por aí, tem. Não só de animais, né, gente? Então, esses cambiadores ganhavam muito dinheiro e ficavam ali vendendo esses animais. E Jesus, vendo aquilo, quer dizer, eu estou falando, não está escrito aqui não. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Olha o que Jesus fez. Na porta do templo, aquelas mesas com aqueles bichos, né, amarrados por ali,
os cambiadores assentados. Jesus então faz um azorrague. Eu fui olhar o que é um azorrague. Um azorrague era tipo um chicote feito de correntes ou de cordas. Então, na ponta ele tinha 3 pontas. Eu falei, gente, desculpa, eu falei cordas, mas é couro, tá? Couro ou correntes. Então, aqui tem 3 explicações para a gente dar, inclusive uma fofoca, tá? A fofoca do mundo espiritual é que Jesus plasmou esse chicote, esse azorrague, para bater naquilo tudo que estava ali, jogar aquilo no chão e sair expulsando os cambiadores dali. Ele plasmou 3 coisas. Primeiro, a gente tem que analisar que Jesus não tinha um chicote, concorda comigo? Jesus, para que Jesus teria um chicote se ele só falava em mansuetude, em amor, em pacificação e contra a violência? Ele não teria um chicote desse, de 3 pontas. Segundo, o próprio evangelista vem dizer, e tendo feito um azorrague. Como que ele ia fazer um azorrague? Ou de corrente, ou de couro ali naquele momento, trançar, né? Eram 3 tiras que faziam uma trança e para bater, tá bom? Ele não tinha como. Imediatamente na hora que ele chegou, ele ia achar esse material, trançar, amarrar, arrumar um cabo para colocar ali naquele momento. Então João aqui está dizendo que ele fez um azorrague. Então, a fofoca do mundo espiritual é que Jesus plasmou, era fluídico esse chicote. Ele plasmou, ele teve tanto nervoso, né, até mesmo raiva daquele comércio ali em frente ao templo, que ele plasmou a vontade dele na mesma hora. Esse chicote estava na mão dele, esse azorrague na mão dele, tá bom? Então, em terceiro lugar, tem uma outra explicação. Esse azorrague era usado só pelos soldados romanos. Quando eles queriam surrar os condenados, aqueles presos, eles usavam esse azorrague para bater nas costas, né? Tinha até uma definição de quantas chicotadas, né? 3, 10, eu não sei a quantidade. 40, tinha gente até que morria, que chegava a furar as costas e atingir os pulmões. Então tinha gente que morria de hemorragia, de tanta chicotada que levava. Isso era coisa de soldado romano, era a lei dos romanos. E como ali era um templo do povo judeu, não é possível que tinha um azorrague desse ali. Então, ele plasmou, ele fez naquele momento esse azorrague. Não é interessante? As fofocas do mundo espiritual são muito boas. Elas chegam através da mediunidade. De vez em quando eles soltam umas coisinhas para a gente poder instruir aqueles que nos ouvem, né? E ele derribava as mesas mesmo, tá? E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de venda. Tira daqui. Eu não quero esse comércio, essa casa de venda em frente à casa do meu pai. Isso aqui é um templo. Aqui não é lugar de vender as coisas. Gente, aí quando eu cheguei nesse pedaço aqui, eu fico aborrecida comigo mesmo. Sabe por quê? Eu fiz isso. Eu já fiz isso. Não, sacrifício de animais não, tá, gente? Eu já fiz bazar. Eu já fiz venda dos meus artesanatos. Sim. Venda de quadros de pintura dentro do centro que eu fundei. Por quê? Eu ganhei uma casinha. Já expliquei isso para vocês, né? E para poder fazer
o contrato de comodato, depois eu parti para escritura, cartório, alvará, tudo isso fica muito caro. Eu não tinha como, porque eu já tinha feito a reforma daquela casinha velha e já tinha entrado no dinheiro do meu marido. Então eu não tinha como ficar pedindo ele mais para poder pagar essas despesas. Tudo é despesa, né? Imposto, como é que chama? IPTU, tinha que pagar, já estava vencido, e eu não fui reclamar com a pessoa que me doou o imóvel. Era problema meu, ela estava me doando, eu tinha que saldar a dívida. Então eu vendi artesanato, tinha uma moça que pintava muito bem, pintura mediúnica, cada pintura linda. E acabou que a gente vendeu lá dentro para ganhar esse dinheirinho aí. Hoje eu me arrependo, tá? Então, Jesus vai dizer: não faça da casa do meu pai uma casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Está escrito aonde? Nas velhas escrituras. Vamos ver? É uma frase. O zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa é o zelo da casa do Pai. É o templo religioso. Vai me devorar o cuidado, o zelo. Os discípulos lembraram disso. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? O que você me mostra para você ter essa autoridade de estar fazendo isso? E eles se revoltaram. Numa outra passagem a gente vê, Mateus, a gente vê, tá, em Mateus no versículo 21, que eles ficam indignados com Jesus ter feito aquilo. É lógico, eles viviam daquilo. Eles deviam receber propina para ter aquele comércio todo, aquele monte de mesas, aquele monte de bancos com aqueles cambiadores assentados. Entendeu? Então eles ficaram, tiririca com Jesus. E isso, na verdade, acabou revoltando a eles para eles poderem maquinar para levar Jesus à morte, à crucificação. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Esse templo que ele estava se referindo era aquela sinagoga, aquela catedral enorme que eles se reuniam ali com toda a pompa. E tinha sempre esse ritual de sacrifício. Vocês viram, né? Bois, ovelhas e pombos. Tinha sempre esse ritual de sangue. Então Jesus vai dizer: derruba esse templo aí. Eles não pediram um sinal? Se vocês derrubarem esse templo, eu reconstruirei, eu levantarei em 3 dias. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Como é que pode? Agora, gente, tem uma opinião de João aqui, que vocês vão me desculpar, mas eu nunca concordei com isso, nunca. Mas ele falava do templo do seu corpo. Me desculpa, tá? Eu, assim, muitas coisas que eu vejo, fico calada, não dou minha opinião. Mas nisso aqui eu dou minha opinião, sim. Será que ele estava falando era do corpo dele mesmo? Do templo do corpo dele? Será que ele não estava falando, né, da edificação mesmo, não? Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então lá, olha só, nós estamos aqui no Principim, capítulo 2 do Evangelho de João. Vai demorar muito até chegar na condenação, no julgamento, depois a execução, com a crucificação de Jesus. Então, eles já estão falando aqui que Jesus está falando
derribai esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Não acho que é aquele templo, aquela edificação, não. Não acho que era o corpo dele, não. Mas quem sou eu para refutar João, né, gente? Quem sou eu? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Por que João está falando durante a festa? É porque tinha muita gente naquele tempo. Era o dia que todo mundo subia para Jerusalém para participar dessa festa. E também a curiosidade para ver sacrifício, né, gente? Sangue derramado, aquela coisa toda. E tinha um tal também de queimar a gordura, para subir a fumaça para os deuses. Ou o Deus, não sei. Então, creram no seu nome. Toda vez que Jesus fazia um prodígio, que Jesus fazia uma palestra, né? Que ele usava a tribuna onde ele estava, fosse na natureza, na beira do grande lago de Genizaré, na montanha, fosse onde fosse, na casa de alguém, aqui o evangelista falava que eles acreditavam nele. Tá? Então, aquela coisa de viu o prodígio, acredita, mas depois afasta, não participa mais, não se importa em saber detalhes, por que isso aconteceu, como será que ele fez isso, não. Isso acontece até os dias de hoje. A pessoa vai lá no templo, vai lá no centro espírita, vai lá no terreiro de Umbanda, vê o fenômeno, dali ela sai, ela esquece daquilo e larga aquilo para lá. Não é capaz assim de raciocinar, porque eu sou muito curiosa. Eu pergunto, eu quero saber como é que se processou isso, sabe? Aprender sobre o fluido cósmico, sobre o ectoplasma, o que está acontecendo com esse fogo dessa vela. Eu pergunto mesmo. Então, todas as passagens tinham isso. Creram nele, creram nele. Então, mas o mesmo Jesus, olha aqui, não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, ficou aquela situação ali, os escribas e fariseus, os doutores da lei revoltados, porque ele tinha sentado aquele chicote ali para todo lado, e, ao mesmo tempo, a multidão acreditando nele. Só que Jesus desconfiava, né? Porque ele não confiava neles, ele sabia que aquilo ali era um bando de hipócritas, que estavam ali por curiosidade, estavam ali duvidando dele. Tanto é que quando ele foi à crucificação, quem ficou do lado dele na crucificação foi que foi João. Só João. Os outros, desapareceram, fugiram. Os próprios apóstolos. Sim. Então, porque a todos conhecia. A todos, é porque Jesus sabe o íntimo de todo mundo. Ele conhece os pensamentos. Imagina, naquele momento, a quantidade de pensamento de raiva dele. Porque ele estava impedindo um ganho. Aqueles cambiadores estavam ali. E aqueles cambiadores pagavam ao templo para poder ter aquele comércio ali. Será que era só naquela época? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Não precisa de testemunha, não. Não preciso que ninguém venha aqui me falar de fulano, de ciclano, de beltrano. Precisa não. Quem que vende, quem deixou de vender, quem está roubando, quem está enganando, quem está sendo hipócrita, quem está sendo fingido. Não preciso de testemunha. Porque ele bem sabia o que havia no homem.
Jesus captava o pensamento de todo mundo. Captava não, capta ainda. Então Jesus não precisava de que alguém viesse contar as coisas para ele, não. Fofoca, maledicência. Termina João, então, aqui, essa belíssima passagem, e a gente vai à nossa frase, que hoje é diferente da vez passada. Mas, se vós soubesse o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Se vós soubesseis, ou seja, vai procurar saber o que quer dizer misericórdia, piedade, caridade, bom senso, não julgamento, não condenação de inocentes. É só ir lá investigar o que quer dizer misericórdia. Não condenarias os inocentes. E a gente vê tanto inocente condenado, né? Hoje, inclusive, folheando uma revista, eu procuro para achar algumas figuras para fazer os artesanatos, fazer uns diferentes. Agora estou até bolando uma garrafa onde eu vou colocar várias desses recortes que a gente faz de revista, que fica muito interessante. E eu achei uma figura de uma menininha, só os olhos. Na mesma hora, eu lembrei dos olhinhos sofridos. Quanta lágrima derramada, quanto choro contido por cá, né? Então, eu guardei, está até ali pregado na parede os olhos. Aquele olhar que a gente olha e está vendo que é uma criança sofrida. A gente está vendo que é uma criança apagada, traumatizada. Se soubesses o que é misericórdia, não condenarias os inocentes. Vamos ao nosso presente de hoje. É mais uma envelhecida. Isso aqui é aquele cordão, né, que eu passei aqui em volta. Eu ganho muito essas contas. Tem uma amiga que ela tem um bazar que ajuda uma instituição que abriga pessoas com câncer, dá o tratamento todo gratuito. É lógico que essa instituição tem ajuda do governo, chama-se Asconcer. E ela tem um bazar. E lá no bazar, ela ganha muito essas contas, tá vendo? São lindas, mas muita quantidade. Então ela me ligou e falou: Regina, a gente não vende isso lá no bazar. Não tem, ninguém quer comprar isso aí. E é muita quantidade. A pessoa anima para fazer umas bijuterias, depois desiste no meio do caminho e doa para lá. Ela então doa para mim. E eu faço as garrafas e dou para ela vender lá para ajudar a instituição. Então tá aí, eu envelheci aqui com esse cobre, né, essa cor cobre, e também com a tinta preta por baixo. Tá aí então o nosso presente do dia de hoje. Ela é muito rústica, né, gente? Envelhecida. Uma flor vermelha aqui combinando com esse vermelho vai ficar bonito. Que Jesus nos abençoe, que Jesus ilumine os nossos corações para a gente investigar o que é misericórdia. Investigar a respeito de sacrifícios e tomar muito cuidado, porque é muito grande a quantidade.